A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, desejo hoje, amados, compartilhar com os queridos o que está escrito em Romanos, no capítulo 1 e versículo 16. Diz assim, amados: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, após ler e compartilhar esta passagem de Romanos, desejo agora, com os amados irmãos, também participar um assunto muito importante, que é como andar ou como viver no poder de Deus. Nós vemos, queridos, em Romanos capítulo 1 e versículo 16, que a palavra de Deus tem o poder tanto de nos salvar, como também de nos dar uma vida salva, nos livrar de uma miserável vida de pecado. Ainda mais, somente, queridos, somente isso ocorre quando é recebida e bem-vinda ao nosso coração. Isto é, depende da maneira como nós recebemos a palavra de Deus. Quando damos atenção de todo o coração, queridos, à palavra do Senhor. Quando isso acontece, esta palavra gloriosa fica implantada, fica enraizada em nós. Significa, queridos, então dizer que se quisermos viver no poder do Senhor, precisamos dar ouvido ao conselho do versículo 22 da carta de Tiago, do versículo 22 do capítulo 1. Dando ouvido ao que Tiago ensina, podemos nos tornar praticantes da palavra e não apenas ouvintes. De outro modo, queridos, enganamos a nós mesmos, como diz o contexto da leitura. Enganamos a nós mesmos com um raciocínio contrário à verdade. É a verdade, amados, somente a verdade que nos liberta. Só a verdade também nos mantém livre. Não apenas opera a libertação, porque operar a libertação é algo maravilhoso, mas não é o suficiente. É preciso se manter livre. E a palavra de Deus não só nos liberta, mas nos mantém livres. Mantém-nos livres se considerarmos a palavra de Deus da forma que ela é. Para que a palavra do Senhor opere em nossas vidas, amados, e para que nós recebamos as promessas do Senhor, as promessas de Deus que estão na palavra, devemos ser responsáveis, amados. Precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Não podemos, queridos, tentar dar desculpas para as nossas falhas ou as nossas fraquezas. Em vez disso, amados, devemos nos tornar servos de Deus e não da nossa natureza humana ou de outras pessoas ou qualquer uma outra coisa. Amados, o resumo de tudo é o seguinte: Deus é o seu ajudador.
é Deus quem cura você. O Senhor tem um plano especial, pessoal para a sua vida. O Senhor pode te revelar. Que plano é esse? Depois que o Senhor te revelar, então comece a viver em obediência à verdade. Ande na verdade de Deus, ou segundo a verdade de Deus. Um passo de cada vez. Significa também dizer, amados, que obedecer a palavra requer consistência, requer também diligência. Amados, não pode ser algo aleatório, tendo sucesso aqui e falha ali e vice-versa. Você não pode apenas experimentar a palavra para ver se a palavra de Deus vai dar certo ou se funciona, mas precisa ter dedicação e o comprometimento. E o comprometimento de obedecer a palavra de Deus, seja ela qual for o resultado. Vejam bem, estamos vivendo uma experiência que ainda não foi vivida. Nós estamos vivendo algo que está sacudindo o mundo. E o que fazer? Estamos certos em obedecer às autoridades sanitárias? Estamos certos em fazer o que todas as igrejas, a maioria das igrejas estão fazendo? Ou estaremos errados se desobedecermos às autoridades? O que diz a palavra de Deus quanto a isso? Veja bem, no capítulo 4 e versículo 14 de Colossenses, Paulo enaltece, reconhece a autoridade de Lucas, chamando-o de médico amado. Ele reconhece a autoridade de Lucas. Veja bem, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14, a palavra do Senhor diz, a palavra de Deus fala para nós, que por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar aos que praticam o bem. Então, queridos, os cristãos, as igrejas que estão obedecendo à determinação das autoridades sanitárias, estão de acordo com a Bíblia. Se alguém tem alguma dúvida, não tenha mais dúvida alguma com relação a ser obediente. São autoridades constituídas por Deus. Vejam bem, o Espírito Santo está encorajando a mim e a você a manter a nossa mente em sintonia com a palavra de Deus, mais do que em qualquer outra coisa. Deixe que a palavra do Senhor seja implantada profundamente em seu coração e ouça o que a palavra de Deus lhe diz. Obedeça ao Senhor. Então, você será um verdadeiro praticante da palavra e não apenas ouvinte. E, portanto, poderá dizer: eu vivo no poder
de Deus. Como viver no poder de Deus? Eis aí os conselhos da palavra de Deus. Eis aí o conselho do Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe a todos e que a palavra de Deus, em nome de Jesus, abençoe de forma abundante a vida dos amados irmãos que estão ouvindo a palavra e não apenas ouvinte, mas irão praticá-la e serem ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo.